Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Potencial Compliance Brasil. Eu sou a Gladys Chueire, você já me conhece, e esse podcast é dedicado a todo mundo que trabalha ou atua diretamente com governança, risco e compliance. Bom, eu estou muito feliz de estar recebendo aqui mais um entrevistado, e ele não é um entrevistado comum, porque eu vou falar para vocês daqui a pouquinho por quê. Ele tem um papel muito importante dentro do mundo da governança, do compliance, do combate à corrupção. E mais do que nunca, é extremamente importante essa temática que nós vamos falar hoje, né? Que é a atuação do poder público com o combate à corrupção. Eu tenho o prazer de receber o Felipe Dantas, advogado de formação, procurador federal, mas cedido efetivamente para a CGU, que é a Controladoria Geral da União. Ele tem um papel muito importante, que é chefe da consultoria jurídica da CGU. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação nesse podcast. E eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público, aos nossos ouvintes, por favor. Obrigado, Gladys. Boa tarde a todo mundo. Né? Acho que não sei se vocês vão escutar de tarde, mas agora é de tarde. Exato. Eu, como o Gladys falou, eu sou advogado de formação, eu exerço o cargo de Procurador Federal, é um cargo da Advocacia Geral da União, e no momento estou cedido para a Controladoria Geral da União. Já é a minha terceira passagem na vida pela Controladoria Geral da União. Acho que se for ver tempo de serviço público, eu tenho tanto tempo de CGU quanto eu tenho tempo de AGU. E assim, eu comecei, mais do que o cargo que eu ocupo atualmente, eu sou um apaixonado por esses temas de governança, risco e compliance. Eu pesquiso também sobre eles, eu tenho alguns trabalhos acadêmicos escritos sobre esse tema, e por isso que eu me considero muito realizado, porque eu faço o que eu gosto. Muito bem, Felipe. Novamente, é uma honra receber você, porque eu sei que você tem um trabalho, eu tenho acompanhado o seu trabalho, e realmente é muito importante para a governança, não só empresas públicas, mas também para as privadas, que a gente tenha referências efetivas, né? Referências que vão fazer a diferença, de fato, no mundo do compliance, no mundo do GRC, no mundo da governança e assim por diante. Felipe, você comentou um pouquinho que é a sua terceira passagem pela CGU. Interessante isso. Então, quer dizer que o trabalho tem sido muito bem feito, né? Porque o pessoal sente falta de profissionais que são realmente profissionais que atuam ou que têm essa expertise, esse skill, né? De compliance e governança. Muito legal isso. Felipe, e falando um pouquinho, então, do seu papel como o chefe da consultoria jurídica, né? Mas com viés também um pouco da atuação de combate à corrupção. Me corrija se eu estiver errada, mas como é que é a sua atuação e como que você gerencia tudo isso dentro da Controladoria Geral da União? Vamos lá. A Controladoria Geral da União, ela, se me permita para explicar essa questão, fazer aqui um pouco de um histórico da CGU para as pessoas entenderem o que é a CGU hoje, né?
Claro. As pessoas têm que ter em mente que a CGU ela é um órgão que evoluiu em camadas, digamos assim, né? Isso é muito comum acho que em qualquer organização, né? Às vezes você tem uma determinada estrutura montada e aí você recebe uma nova missão, ao invés de você fazer uma nova empresa, ao invés de você criar um novo departamento, você aproveita uma estrutura existente para exercer mais um papel, né? O pessoal fala de colocar usar mais um chapéu, né? E a história da CGU ela tem um pouco disso, porque no começo, você pode colocar uns 20, 30 anos atrás, tá? A ideia de você ter uma controladoria é bastante sinônimo até com a ideia de controladoria que se tem no mercado, tá? É de fazer controles internos financeiros e de contabilidade e de patrimônio do Poder Executivo Federal, né? Então a controladoria ela era a Secretaria Federal de Controle Interno, que era um órgão do antigo Ministério do Planejamento, né? E na época do governo Fernando Henrique Cardoso foi criada uma estrutura na Presidência da República chamada de Corregedoria Geral da União, que era o órgão da presidência responsável por fazer apurações disciplinares e de ilícitos éticos contra servidores, mas apurações essas que fossem mais sensíveis, né? Porque cada órgão, cada autarquia, cada ministério tem a competência para fazer os processos disciplinares contra os seus servidores, né? Para a gente tentar fazer uma tradução aqui, o processo disciplinar é mais ou menos como se fosse no mundo do mercado, quando alguém vai para a comissão de ética, quando alguém vai para o RH que comete algum ilícito, alguma falta disciplinar do trabalho e que vai ser processado, vai levar uma suspensão, eventualmente vai levar uma demissão, né? Então, cada ministério tinha o seu, cada autarquia tinha a sua corregedoria, mas aí não havia uma coordenação central. E também, por exemplo, se você imaginar um caso em que o investigado fosse o próprio presidente da autarquia, quem é que ia fazer esse processo disciplinar, né? Então, havia um conflito de interesse. Então, criou-se essa estrutura dentro da Presidência da República. No final do governo Fernando Henrique, essas duas estruturas foram somadas, né? Então, juntou-se o controle interno junto com a correição. E aí surgiu a Controladoria Geral da União, né? Com a ideia de controlar tanto o patrimônio público quanto a conduta dos servidores federais. Isso no finalzinho do governo FHC e a gente está falando 2001, né? Finalzinho de 2001. Por aí, finalzinho de 2001. E aí, em 2002, já no governo Lula, né, a Controladoria Geral da União ela começa, né, a ter bastante destaque, começa a fazer sorteios de municípios para fazer fiscalizações, começa a ter um papel junto com a Polícia Federal de fazer operações em caso de desvios de dinheiro e licitações, né? Você imagina, são casos de desvio de licitação, são casos bastante complexos. Assim, o cara tem que ler aquela pilha de papel de nota fiscal, o entendimento de que o preço foi superfaturado, ou de que o produto não foi entregue, tem que se fazer uma inspeção, que muitas vezes os órgãos policiais não têm essa expertise pericial, contábil e técnica para fazer os levantamentos, e aí o inquérito é conduzido pela Polícia Federal, mas ele bebe das provas levantadas por uma auditoria da CGU, né? E em 2000, então aí, a gente já tem duas camadas, né? Só que em 2006, o Brasil assina a Convenção da ONU contra a Corrupção. Eu acho que em 2000, eu não lembro quando foi a Convenção da OCDE. A Convenção da OCDE é mais antiga que a Convenção da ONU, mas o Brasil assinou depois que assinou a Convenção da ONU. Mas por volta dessa época, 2005 até 2004 a 2006, por aí, quando o Brasil assina as três, né? Assina a da ONU, a da OEA e a da OCDE, né? O Brasil assina essas três convenções anticorrupção e tanto a convenção da ONU quanto a da OEA, elas obrigam os Estados-partes a criarem um órgão interno
para que seja, vamos chamar assim, o ponto focal de implementação da Convenção Internacional, né? O que é que são essas convenções? Eu não sei se se eu estiver falando muito sobre um tema, você me puxa, tá? Vamos seguir, doutor Felipe, porque é importantíssimo para que os nossos ouvintes conheçam. Isso que o senhor está trazendo para a gente, esse traçado histórico, é extremamente relevante, até porque para a gente entender o papel da CGU. No final do dia, tem muita gente que só acha que a CGU faz auditoria contábil, né? Nos órgãos, nas estatais e assim por diante, mas importantíssimo e relevante essas informações. Não, que bom, vamos lá então. Então, assim, as convenções internacionais, eu não sei se você já teve a oportunidade de lê-las assim em toda a extensão, mas elas têm uma estrutura mais ou menos similar, né? Elas falam que o crime de corrupção ele tem que ser crime nas legislações de cada país que adere às convenções, né? Mas ela traz também a obrigação de os países modificarem sua legislação para trazer, por exemplo, medidas preventivas de corrupção. O que são essas medidas preventivas? Pode ser coisas básicas, tipo concurso público, tipo um procedimento licitatório, né? Que muitos países não têm. O Brasil, quando assinou, já tinha isso. Mas alguns países mais ainda em desenvolvimento, né, menos desenvolvidos que o Brasil, não tinham. Mas podem ser também formas de investigação penal mais sofisticadas, tipo escuta telefônica, tipo ação controlada, tipo colaboração premiada, né, que são novidades na legislação brasileira. Alguns países mais desenvolvidos já tinham essas formas mais sofisticadas de investigação criminal. E quando o Brasil adere a essas convenções, ele se obriga a criar essas medidas na sua legislação, né? E daí a necessidade de você ter um órgão central do governo federal, do governo nacional desses países, né? No caso do Brasil, nosso governo nacional, o governo federal, que fique responsável por propor medidas, aperrear, digamos assim, os outros órgãos, Congresso, Judiciário, outros órgãos públicos, para que a legislação seja modificada. Perfeito. E que é o que se chamam as agências anticorrupção, né? Que a agência anticorrupção que só faz esse papel de propiciar a mudança da legislação, mas a agência anticorrupção que também investiga o que pune. E aí entra aquilo que eu já te falei da ideia de camada, né? Então, assim, para onde é que essa camada adicional vai? Então, você já tinha um órgão com status de ministério, a Controladoria Geral da União, que já tinha competências anticorrupção por lei, né? Ela já tinha um alto status dentro da administração federal, que está ligado diretamente à presidência da República. E aí o governo federal decidiu que essa camada extra de implementar as medidas previstas nas convenções anticorrupção fosse também para a CGU, né? Foi nessa época que eu fui para a CGU. Eu era advogado público, não era procurador federal na época, tinha pouco tempo de concurso. Perfeito. E aí eu fiquei sabendo de um processo seletivo dentro do governo mesmo, né? Às vezes tem alguns órgãos que fazem isso, né? Você já é concursado, você já tem um cargo público, mas eles precisam de alguém com determinada expertise para trabalhar em um projeto específico. E aí eu fiquei sabendo dessa necessidade, né? Eu já me interessava pelo tema, porque antes de ser procurador federal fui delegado de polícia, então eu já gostava bastante da área penal. Perfeito. E tinha dois requisitos. O requisito era que falasse inglês e que dominasse um pouco do direito penal. E eu gostava, eu tinha escrito sobre lavagem de dinheiro na minha conclusão de curso. Eu achei interessante, porque várias das convenções anticorrupção também elas se acrescentam na legislação de direito internacional, nesses regimes globais de proibição, também a proibição de lavagem de dinheiro. E aí eu fui selecionado e aí comecei a trabalhar numa secretaria que cuidava justamente da proposição de medidas de adaptação da legislação brasileira às convenções internacionais, né? Então, por exemplo, nessa época você tem o projeto de lei que depois virou a 12846, né, em 2013, mas é um projeto de lei que é de 2008,
você tem a lei de conflito de interesse, você tem a lei de acesso à informação. Então, assim, uma série de legislações dessa época a gente está falando aí já de Lula 2, quando essas medidas realmente começaram a sair do papel, né? A gente está falando de Lula 2, Dilma 1, mais ou menos, vamos assim colocar no período histórico, né? E daí quando a lei 12.846, então daí vem, a gente tem originalmente a Secretaria Federal de Controle, né, que faz a parte de auditorias contábeis e operacionais, a Corregedoria Geral da União, quem faz os processos disciplinares contra os servidores, e aí dessa época é a época da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção. Perfeito. Então é a terceira camada da CGU, junto com a Ouvidoria Geral da União, que também nessa época foi colocada junto às demais secretarias da CGU, justamente para que um dos pilares de um sistema de integridade também é a possibilidade do cidadão se manifestar para o governo, dizer, olha, o governo ele não é onisciente, né? Ele não sabe de tudo, nem é para saber também. Então, assim, o governo depende que o cidadão também denuncie, né? Que o cidadão reclame, que o cidadão reporte, né? E daí também esse é o papel da Ouvidoria Geral da União, dar encaminhamento às manifestações dos cidadãos, é o que a gente chama de controle social, né? Perfeito. O controle, a sociedade controlando o governo, né? Fazendo um controle grassroots do governo. Então aí a CGU tem essas 4 camadas, e a gente, se você apertar o fast forward aí para a gente pular alguns anos para frente, a Lei 12.846 é aprovada. Então, além da capacidade de punir servidores, a CGU ganha a capacidade ganha a competência de punir empresas, né, por atos lesivos da 12.846, e também de fazer acordos de leniência, né, com empresas que praticam esses atos ilícitos, né? E aí a gente tem a quinta camada, que seria a quinta secretaria da Controladoria, que é a Secretaria de Combate à Corrupção, que é a mais recente e que é focada ela acabou absorvendo algumas competências de outras secretarias, então hoje em dia ela faz tanto a parte de acordos de leniência quanto essas operações especiais com a Polícia Federal. Perfeito, perfeito. Olha só que interessante, né? A gente vem de uma camada, eu não vou chamar de simplória, mas que observava tão somente atos dos servidores, e a gente veio trazendo aí algumas escamas, né? Abrindo algumas escamas justamente para olhar todo o cenário como um todo, né? Sendo bem, até redundante aqui, né? Mas um olhar holístico, né? Do Estado, né? Combate para combater de fato a corrupção. Muito interessante esse traçado histórico. Eu, sinceramente, eu não tinha conhecimento sobre isso. Obviamente, eu conhecia sobre os tratados da Convenção da ONU, da OCDE. A gente tem uma certa curiosidade, né, vamos dizer assim, de conhecer um pouquinho do que o Estado, o país está fazendo como um todo, mas não me recordava, não me lembrava e tampouco não tinha tanto conhecimento nessa temática. Muito interessante. Bom, Felipe, e falando um pouquinho hoje dessa camada, né, ou vamos dizer assim, dessa última camada, que é a camada de combate à corrupção, do que você consegue nos dizer, obviamente, dentro da privacidade, inclusive dos dados, das informações da CGU. Hoje, a atuação de combate à corrupção, você comentou bem que a CGU tem uma interação com outros órgãos, né, como a Polícia Federal e assim por diante, né? Você chega a atuar efetivamente em ações de combate à corrupção, ou a sua atuação é uma atuação antecedente a essa ação de combate à corrupção? Hoje em dia, geralmente, minha atuação é consequente, é para o final, tá? Porque todas essas medidas, quando elas vão gerar consequências jurídicas para os acusados, no âmbito administrativo, né, isso é um processo
a gente chama um processo administrativo de responsabilização, o próprio processo administrativo disciplinar contra servidores. Ele, apesar de ser um processo que ocorre na via administrativa, mas ele segue todo o devido processo legal, que é algo previsto na Constituição. Então, você tem uma fase de acusação, você tem uma fase em que os acusados se defendem, né? E isso depois vai para julgamento, um julgamento jurídico, né? Onde são analisadas as provas e a lei aplicável, né? Isso é feito uma dosimetria da pena, e isso vai para o ministro de Estado da CGU para julgamento. É aí que é nessa hora que meu departamento entra, né? A gente auxilia o ministro no julgamento dessas medidas. Perfeito. Agora falando, tirando um pouquinho do crachá, tá, Felipe? Falando um pouquinho do advogado, né, Felipe? Como que você enxerga todas essas ações que foram feitas, né? Até onde você tem acompanhado, até onde você tem visto a atuação da CGU e de outros órgãos também de combate à corrupção, a própria ENCLA, enfim, e outros órgãos. Como que o advogado Felipe enxerga essas ações, né? E o que de fato a gente poderia aprimorar dentro de tudo que existe? Porque tem bastante coisa. A gente enxerga, às vezes, que está um pouco até pulverizado, né? Na CGU, em outros órgãos e tudo mais. Apesar da CGU ser a grande responsável, né, por essas temáticas também, como que o advogado Felipe enxerga essas iniciativas e, obviamente, essas ações de combate à corrupção desses órgãos? Assim, eu acho que isso é algo até que me atraiu profissionalmente para esse campo, né? Eu não sei, você é advogada ou tem outra formação? Na verdade, eu tenho algumas outras formações. Mas tem... Conheço bastante, assim, uma parte jurídica, porque eu conheço... a gente tem uma atuação muito com o advogado, então a gente acaba absorvendo, né? A gente acaba sendo um pouco de esponja. Mas tua origem qual é? Você é contadora de origem? Eu sou contadora, administradora e também sou teóloga. Pô, legal. Você falou que é teóloga, eu depois acho que vou até te mandar. Eu li um artigo uma vez bastante interessante, não era bem um artigo, era um post, era um blog. Falava da contabilidade do templo na época de Salomão. Exatamente. E de que algumas regras que os sacerdotes do templo tinham, que o autor do artigo identificava como sendo uma espécie de controle interno da época. Exato, né? Eu já ouvi falar desse negócio. O cara não podia usar perfume, a família não podia usar determinados tipos de tecido, né? Que era para comer determinados tipos de comida antes de entrar no templo, efetivamente. E assim, com a ideia de que... Porque o templo recebia os impostos, né? Recebia as oferendas, né? Então, assim, eles tinham que mostrar, assim, não só tinham que se comportar, claro, mas tinham também que mostrar para a comunidade que gastavam bem os recursos que recebiam, que eram usados para sacrifício e não para consumo pessoal. Né? Exatamente. Controles internos na veia, né, Felipe? Mas, enfim, eu levantei essa questão da formação porque na minha época de estudante, assim, muitas pessoas que vão se formando, você acaba dizendo, eu quero ir para o direito civil, eu quero ir para o direito penal, aí uns gostam mais de tributário, outros gostam mais de empresário. E eu sempre assim, eu não me encaixei muito bem assim de cara em uma determinada área, e eu assim, me interessava mais por temas mais tipo assim, que eram novidade, né? Então, assim, por exemplo, na minha época, eu formei em 2002, vamos dizer assim, quando eu comecei a fazer trabalho com conclusão, era nos anos 2000, né, 20 anos atrás, e isso, assim, lavagem de dinheiro era assim, uma coisa super nova, assim, a lei tinha acabado de ser aprovada em 97, 98, se não me engano, era uma coisa que assim, não tinha livro ainda sobre o tema, não tinha. E eu morava em Natal na época, que era uma cidade que na época estava recebendo muitos imigrantes europeus, estavam chegando lá, italianos, espanhóis, alguns escandinavos, e depois tudo isso o pessoal depois descobriu que alguns eram da máfia e estavam se aposentavam da máfia na Itália e ia morar em Natal, e comprava apartamento, comprava carro, movimentava o mercado
mercado imobiliário e fazendo lavagem de dinheiro lá. Então isso me fascinou um pouco, né? E assim, o que eu acho bastante interessante nesse tipo de legislação, enquanto advogado, é que, por exemplo, se você pegasse o delito de corrupção, o tipo penal corrupção, não tem em nenhum lugar do mundo corrupção não é crime, tá? Corrupção é crime em todo lugar do mundo. Você pode ter um nome diferente, chamar de bribery, chamar de concussão, né, depender do regime. Bola. Isso. Fora os nomes populares, né? do jargão. Assim, mas todo lugar tem um fenômeno, em todo lugar é crime, né? Então, assim, o que mudou, assim, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico? O que essa inovação desse movimento global de anticorrupção trouxe diferente, né? Por que foi colocado numa convenção? Como é que juridicamente isso se traduz em uma legislação mais nova? Porque, veja, você tem um direito penal de 30 anos atrás, vamos colocar assim, né? Anos 90, que a corrupção é crime, se o cara pagar suborno, ele vai preso. Isso já existia na época. Tá? Você tem hoje em dia o estado da legislação, ele é muito mais complexo. Então, quer dizer, não é só que é crime, né? Primeiro que hoje em dia você já tem uma legislação, não é só mais o crime de quadrilha. Então, hoje em dia você tem uma legislação própria de organizações criminosas, que essa legislação traz uma série de medidas de investigação mais sofisticadas contra esse tipo de crime, no penal. Então, não é só mais crime, também é improbidade administrativa. Né? Na improbidade, o servidor responde, o funcionário público responde, mas também responde à empresa. Então, não é só mais improbidade, também é um ilícito, pode ser um ilícito do CAD também, se você estiver fazendo um clube para dominar o mercado daquele tipo de licitação. Então, você já tem mais um tipo de sanção, você já tem um ilícito concorrencial, você já tem uma agência administrativa investigando e punindo, o CAD. Em 2013, você tem a Lei 12.846. Então, é mais um rol de sanções, agora muito focado na pessoa jurídica, e criando-se aí uma espécie de obrigação de você ter uma postura ativa na prevenção daquela medida, que seria os programas de integridade, os programas de compliance. Né? Então, assim, você tem uma espécie de administrativização desses ilícitos que, do ponto de vista da profissão de advogado, é algo muito fascinante, porque você adiciona uma série de complexidades e aí você adiciona mais instâncias, né? Então, assim, por exemplo, o advogado que antes só cobrava para atuar no penal contra o diretor da empresa, se fosse pego, né? Na verdade, não era nem o diretor, né? Porque quem pagava a propina não era o diretor, né? Se alguém gravasse, se alguém fosse pego, quem pagava era ali um operador, um despachante que pagava, né? Exato. Então, assim, hoje em dia você já tem uma clientela muito maior em termos de possíveis acusados. Você já tem mais instâncias, né? Então, assim, você não tem só uma instância local, às vezes é uma instância federal, uma instância de judiciária federal, então você tem Ministério Público, você tem Judiciário, você tem CAD, tem CGU, né? Então, assim, a complexidade aumentou muito. E por mais que você veja profissionais, advogados, né, cada vez mais buscando formação, buscando conhecimento, mas eu lembro da experiência que eu tive no mercado, que era difícil contratar gente com experiência nessa área, né? Então, eu acho que devo ter contratado umas 7, 8 pessoas assim, na época que eu passei. E se eu contratei uma que já tinha experiência prévia no tema, foi muito. Tá? Então, o resto eram pessoas que queriam entrar no tema, queriam trabalhar com aquilo, mas não tinham experiência ainda de tão novo que era a questão. E o tema é um tema interessantíssimo, né, de combate à corrupção. Ele tem muitas vertentes, né, tem um arcabouço jurídico legal, jurídico muito robusto, né, e acaba sendo interessante. Realmente, advogados que atuam com isso realmente são advogados com muita expertise, né, e muito qualificados. Haja vista a temática tão complexa também, né? E é um tema muito interdisciplinar, né? Porque você vai saber disso, porque a gente já está entrando na sua área, né? Você tem toda para esse tipo de corrupção que a gente está lidando, né?
Aqui a gente não está falando daquela corrupção de eu vou pagar para não ser multado, vou pagar uma bola para o guarda para não ser multado. Sim, não, é aquela mais profunda, né? Exatamente. Né? A ONU ela tem uma classificação, né, de 3 níveis de corrupção. Ela tem a pure corruption, né, a corrupção pequena, que é essa corrupção que é o cidadão que pratica, né? Assim, para não ser multado, né, uma questão de trânsito, ou então para ter acesso a algum serviço público, né? Tipo assim, eu não sei, sempre que eu estou conversando desse tema com as pessoas, eu costumo perguntar: você já pediram propina para você na vida? Para mim, já, na verdade, assim, até tem um caso interessante para contar. Eu atuei por um tempo como perito da vara, de algumas varas judiciais. Uhum. E um dos casos em que precisava resolver fazendo algum tipo de diligenciamento e tudo mais, uma das partes, né, ela veio até o escritório, quis esclarecer sobre algumas dúvidas e tudo mais. Eu deixei aberto para esclarecer, mas obviamente fazendo todos os registros. E ela me perguntou: quanto que é a perícia? Porque aí eu faço o cheque para você. Quando ela falou isso, eu falei: então, minha cara recorrente, né? Na verdade, você tem que colocar esse dinheiro dentro do processo, porque o perito é pago por uma guia judicial. Então, eu acho que, assim, eu não sei se foi efetivamente um desconhecimento, mas ela estava acompanhada de um advogado, o advogado normalmente sabe disso, né? Ou se ofereceu. Entendeu? Ou se foi realmente uma propina. Mas eu, obviamente, disse: não, isso tem que ser feito dentro do processo, né? Acho que esse foi o único caso que me ofereceram. Então, assim, nunca te cobraram propina, né? Assim, não, cobrar não. Porque assim, isso, às vezes a gente, aqui no Brasil, a gente fala muito: o Brasil tem muita corrupção, tem muita... Mas quando a gente compara, até com avaliações de outros países, né, eu não estou falando nem desses índices que periodicamente são publicados, porque eu particularmente tenho algumas desconfianças com esses índices que são unidimensionais e unilineares. Né? Eu acho que às vezes eles acabam não em algumas situações. Mas quando você compara com algumas realidades de outros países que a gente vê na literatura, ou então às vezes conversando com colegas que são do governo de outros países, por exemplo, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem uma realidade que alguns países têm, que é de servidores públicos cobrarem propina para prestarem serviços públicos, tipo de saúde, ou serviço público você vai para alguns países que a polícia, se você só entra em determinado local se você pagar uma propina para os caras, assim, senão toma seu carro. Aqui no Brasil a gente não tem esses casos mais graves, né, graças a Deus. Né? A nossa corrupção aqui é mais de corrupção empresarial, né? Assim, agentes públicos negociando propina em contratos públicos e em contextos vamos chamar assim, contextos nos quais o fiscalizado tem alguma deficiência, né? O caminhão não está 100% ok, ou o negócio não vai passar uma inspeção, e aí o servidor cobra uma propina para aliviar a barra, digamos assim. Sim. Então, é outra realidade. A gente está vivendo um cenário agora, né, dessa corrupção baseado naquelas compras de aparelhos para respiradores, né? Sim. A gente está vivendo isso de forma muito evidente agora no país. Exatamente. A CGU já está na 10ª operação, infelizmente, assim, já só nesse período de pandemia já está na 10ª operação especial. Isso é público, né? Está noticiado na imprensa, onde os estados sofreram esse tipo porque isso aí já é um passo após a auditoria, né? Assim, a auditoria ela é feita desde o dia zero, assim, desde antes de começar, quando a gente já teve rumores de que ia chegar a pandemia, a CGU já começou a se organizar para preventivamente fazer um acompanhamento de auditoria dessas compras, né? E aqui a gente está falando, nesses casos, já de pós-auditoria, né? Já são investigações, já são operações deflagradas. A gente está falando de recursos federais, né? Fora os recursos estaduais e municipais. E aí cada ente deveria fazer o seu trabalho de auditar e de investigar, né? Assim,
Graças a Deus a gente tem esse dinheiro para gastar no Brasil, né? Assim, que também às vezes é uma realidade que outros países não têm, é a capacidade de você ter um serviço público centralizado e organizado, né? O Brasil, claro, sem dúvida, tem várias deficiências. Não é um país desenvolvido, mas também não somos um país pobre, né? Então, tentando ver algo positivo disso tudo, a gente tem dinheiro para investir no combate à pandemia também, né? Sim, sim. Tanto que tem dinheiro até para roubar, né? Exato. Sobra, né? Isso sobra. Pois é, infelizmente, né? Bom, muito bom. Agora, só para a gente também e falar um pouquinho sobre não somente a atuação da CGU, mas na sua trajetória como profissional, você teve algumas passagens pela iniciativa privada, se não estou me enganada, né, Felipe? Sim. E nessa sua toada, como que foi trabalhar na iniciativa privada e comparar, obviamente que a gente não pode comparar, né? Até me corrija aqui, mas entrar no serviço público, principalmente nesses órgãos que são órgãos, eu não vou dizer que são mais sensíveis, mas são órgãos com vou chamar uma patente, não sei se eu posso dizer isso, mas uma patente alta, né? Que é controladorias, que são as procuradorias e assim por diante. E a atuação pública. Conta pra gente um pouquinho dessa sua atuação privado e público. Como é que foi a sua transição também? Acho que seria legal os nossos ouvintes ouvirem sobre isso, até para quem se interessa, né? Para quem se interessa em entrar em serviço público, como é que está funcionando tudo isso? Acho que é interessante comentar um pouquinho pra gente. Uhum. A via do serviço público, ela no Brasil ela é uma via bastante estreita porque é a via do concurso público, né? Sim, claro. E ele é uma ferramenta que dá seriedade, dá lisura ao processo de seleção, mas é uma ferramenta às vezes muito muito engessada, né? Então é difícil você ver ou a pessoa entra no serviço público assim mais novinho, né? Sim. Ou então, às vezes é um profissional já estabelecido que tira um tempo ali para estudar, tal, passa no concurso e também fica o resto da vida no concurso. Naquela profissão. Naquele cargo público. E também, por uma característica da nossa Constituição, é muito difícil você ter possibilidade de migrar de um órgão público para outro, né? O caminho é um pouco estreito, né? E eu entrei no mundo público, praticamente depois de formado, eu me formei, advoguei assim, em poucos meses, em continuação a um projeto do estágio que eu tinha. E logo depois passei no concurso da polícia, fiquei 2 anos e depois passei no concurso de procurador, né? Então, assim, eu estava me vendo ali que eu ia ter a vida toda pela frente naquele cargo. E quando em determinado momento, em 2015, surgiu um convite para participar de um processo seletivo, né? Eu nem sabia qual era a empresa da época, eu só sabia que era nessa temática de combate à corrupção, no caso já de prevenção da corrupção, né? Eu sabia que a posição era para trabalhar no compliance de uma empresa. E eu já tinha trabalhado na controladoria, já tinha trabalhado na AGU com ações de improbidade e tinha feito minha dissertação de mestrado sobre esse tema, né? Então, eu recebi o convite, fiquei bastante intrigado, porque seria a possibilidade de ver a questão pelo outro lado, né? Assim, sobre outro aspecto, né? Porque antes, assim, eu sou apaixonado em nível intelectual pelo tema. Então, foi uma oportunidade um pouco imperdível, né? Então, na época eu tomei todos os cuidados, fiz existe a lei de conflito de interesses, ela manda que todo servidor público que receba uma proposta de emprego, antes de aceitá-la, faça uma consulta para ver se há conflito de interesses. Então, eu fiz essa consulta na época. E, como era para trabalhar no compliance da empresa,
entendeu-se que não havia conflito, mas havia uma espécie de paralelismo de interesses, né? Então, assim, quem vai trabalhar no compliance, ele vai estar defendendo o interesse público, né? Ele vai estar garantindo que uma organização privada cumpra a lei, né? Perfeito. Não cumpra a lei, promova a integridade, promova a ética nas suas relações privadas, que também é um objetivo, até uma meta trazida até pelas convenções internacionais. Claro. Então entendeu-se que não havia conflito de interesses, e daí foi que começou a minha participação no processo. Para minha, assim, eu achava que, sinceramente, eu fui mais por curiosidade, eu achava que não tinha chance nenhuma, porque realmente é um movimento pouco comum aqui no Brasil, né? Mas, para minha surpresa, quem seria meu chefe era a empresa americana, né? Eu respondi diretamente para um americano. Esse americano ele tinha sido também equivalente à ex-AGU lá nos Estados Unidos, né? Perfeito, nossa, que interessante. Lá é mais comum, né? Lá essa migração do público para o privado é mais comum, né? Eu acho positivo, porque, obviamente, fazendo toda a análise de conflito de interesses, né? Para garantir que não haja nenhum vazamento de informações, nem nenhuma situação privilegiada para nenhum dos lados. Mas, em se concluindo que não há conflitos, eu acho que os dois lados tendem a ganhar, né? Porque o governo, acho que tem muito a aprender com o mercado em termos de eficiência, de celeridade nas decisões, de organização. E o mercado também, especialmente para quem é dessa área, tem bastante a aprender com o governo, até para saber como o governo funciona e para identificar que nem toda interação com o governo é fonte de um risco, tá? Perfeita, Felipe, a fala. Eu digo isso me lembrando especificamente de algumas situações que eu vivenciei em que, por um resguardo até, por uma ideia de assim, não posso cometer nenhuma falha, não se tinha determinadas relações com o governo, se evitava de ter determinadas relações com o governo para não parecer que você estava cometendo nenhuma impropriedade. Sendo que, se conhecesse mais o governo, se saberia que é possível ter esse tipo de relação e não ser impróprio. Tá? Vou citar aqui 2 exemplos. Tá? O empresa está chegando em determinado local, tá? Quer se instalar em determinado local e tem uma determinada regra regulatória para cumprir. Tá? Perfeito. Essa regra regulatória, ela, assim, a lei ela não consegue prever tudo, tá? E os legisladores, eles não são perfeitos. O legislador comete muita besteira também legislando. Então, assim, situações são esquecidas, às vezes a legislação já não faz mais sentido, porque tem uma regra científica, técnica mais aprimorada e assim por diante. Então, às vezes, as empresas elas têm medo elas preferem não abrir ou não operar ou não tentar buscar licença do que dialogar. E às vezes que num diálogo você consegue explicar para o regulador que aquela regra, daquele jeito, não é possível de ser implementada, mas você vai implementar de outro jeito e você vai atender a finalidade da norma. E, às vezes, o regulador ele tem discricionariedade de autorizar aquilo. Tá? Só que, se do começo, se você partir de uma postura reativa contra o governo, você não vai nem sentar à mesa. Né? Então, às vezes, eu alerto aqui, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de conversar com um colega que é do meio de compliance, assim, de não ter medo de ter reuniões difíceis com o governo, tá? Porque a lei pode ser cumprida com toda a ética, com toda a conformidade, mas com um grau de discricionariedade. Né? Obviamente que, numa situação dessas, é bom você ter um bom assessoramento jurídico também para garantir que está tudo sendo feito nos conformes. Tá? Mas o diálogo sempre tem que existir. Perfeito. E você sentiu muita diferença migrando do público para o privado, depois voltando para o público? Como é que foi essa sensação, na verdade?
Olha, tem um autor americano que eu gosto muito, ele faleceu já. Ele era psiquiatra, mas era neurocientista também, chama Oliver Sacks. Não sei se você já ouviu falar. Não. E ele escreve uns livros, assim, tipo uns livros pitorescos sobre condições mentais muito estranhas. Por exemplo, o livro dele é assim, é um cara que vê o mundo de cabeça para baixo, literalmente, ele vê tudo de cabeça para baixo. Ou então um cara que vê tudo em preto e branco, ou um cara que não sente gosto, ou então uma mulher que ela só vê o lado esquerdo, o lado direito ela não vê, ou então ela tem uma outra pessoa que teve uma amnésia seletiva, ela lembra tudo da vida dela, só não lembra do marido. E o nome desse livro chama-se Um Antropólogo em Marte, porque era assim que ele se sentia, quer dizer, ele estava conversando com seres humanos, os pacientes eram pessoas, mas os processos cognitivos neurológicos das pessoas eram tão distintos dos padrões que ele se sentia conversando com um extraterrestre. A pessoa era inteligente, mas não pensava como uma pessoa, um ser humano. Aí daí o nome do livro, Antropólogo em Marte. Às vezes eu me senti como um antropólogo em Marte, tá? Antropólogo em Marte, essa foi... Às vezes eu me senti como um antropólogo em Marte, porque a forma de decidir é bastante diferente, pode ser bastante diferente em algumas situações, né? Pessoas, né? Tanto no público quanto no privado, pessoas tendem a reagir de formas semelhantes, em termos de motivação, em termos de recompensa, em termos de coisas que gostam, coisas que não gostam, né? O que acontece é que, de fato, os meios eles têm conjuntos de incentivos diferentes, né? Às vezes, no governo, você tem mais tempo, mais recursos para analisar determinada situação, enquanto que no mercado você tem que tomar uma decisão mais rápida, completa, né? Acho que esse tipo de constituição ela é muito presente nos dois lados, né? Há recursos também, né? Assim, o mercado, quando ele tem um projeto, ele não tem escassez, mas quando ele tem escassez, ele não tem um projeto. No governo, essas coisas são mais descompassadas. Às vezes você tem um projeto, você tem uma competência legal para exercer, mas você não tem um recurso ainda. Ou então, em outras situações, você tem o recurso, mas você tem um órgão que já não faz mais sentido existir, tá? Então, assim, o governo é um pouco mais lento nessas mudanças, infelizmente. Mas isso é em todo lugar do mundo, tá? Não é só no Brasil, não, tá? Pois é. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Às vezes a gente tem só uma visão a nível Brasil e a gente não consegue, de fato, olhar para outros países. É claro que a gente se preocupa com a nossa própria casa, né? Vamos dizer assim. A gente não quer... A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Mas a gente acaba não olhando pelos aspectos de combate à corrupção também, né? No seguinte sentido, tem países, por exemplo... africanos que, por exemplo, quando aconteceu na Indonésia aquele grande evento do tsunami, as casas de homens e mulheres e famílias foram todas destroçadas e as casas dos políticos todas permaneceram em pé. E aí fizeram um estudo por que isso aconteceu, por que esse fenômeno aconteceu, né? E aí foram se descobrindo, foram se fazendo pesquisas para entender o que tinha acontecido. Então, o que descobriram? Descobriram que os materiais utilizados para a construção das casas dos políticos eram 2, 3 vezes melhores do que os materiais das casas das famílias, né, da população normal. E aí também descobriram que esses materiais foram comprados com dinheiro público. Então percebam, né? Como é interessante. A gente olha para o nosso país, é claro, a gente tem nossas dificuldades aqui, e não são poucas, né, Felipe? Mas, de alguma forma, o mundo inteiro passa por isso, né? O mundo inteiro tem um histórico de corrupção, né? E é curioso isso. Porque umas em um grau maior, outras num grau menor, né? Mas existe. Sem dúvida. Né? Bom, nós já estamos aqui há mais ou menos quase 50 minutos conversando com o Felipe. Felipe, novamente, ele é procurador federal, né? Concursado, né, Felipe? E hoje atua como chefe da consultoria jurídica da CGU. E, de novo, viu, Felipe, é um prazer enorme
estar aqui com você conversando, batendo esse papo sobre a atuação da CGU efetivamente e alguns outros órgãos, claro, e também trazendo um pouco do histórico para a gente, né? Para aqueles que ainda não conheciam, que não conhecem, todo esse movimento de combate à corrupção. O Felipe, logo no começo desse podcast, ele traçou aqui um histórico muito importante. Por que o Brasil, então, estruturou e foi estruturando de forma diferenciada, foi aprimorando, né, a própria Controladoria Geral da União, e por que ela fez isso, né? Então, achei muito interessante essa conversa. E Felipe, nós temos um quadro aqui, que é o quadro do Desafios e Oportunidades. Só para você entender esse quadro. Para a gente falar agora, para a gente já até caminhar aqui para o final, sobre desafios e oportunidades dentro do setor público, principalmente o que a administração pública precisa aprimorar. Então, a gente tem esse quadro, e esse quadro vai traçar, a gente traça esse histórico para justamente entender um pouquinho quais são os desafios e as oportunidades que ainda existem dentro do poder público. O que precisa melhorar no final do dia, né? O que a gente ainda tem de trajetória para melhorar as oportunidades e também essa questão da combate à corrupção. Na sua opinião, de novo, né? Como Felipe, não como chefe da consultoria jurídica aí da CGU, mas como pessoa que gosta do tema, que é apaixonada pelo tema, assim como todos os nossos ouvintes aqui. Olha, todo esse movimento de consolidação de legislação internacional, ele ocorreu em algumas fases. Eu faço uma figura de construção. Outro dia eu estava num evento e batendo com outras pessoas, a gente meio que traçou essa espécie de eras, né, de panoramas. Você teve um primeiro momento em que essas convenções internacionais, em que elas surgiu um consenso internacional de que, olha, corrupção é uma coisa muito ruim, juntamente com guerras, com violações de direitos humanos, com escravidão, com drogas, com lavagem de dinheiro, com crime organizado. A comunidade internacional se preocupa que todos os estados, que todos os países tenham o mínimo de corrupção possível para que possam se desenvolver, para que seus mercados possam ser livres, para que suas empresas possam competir de forma igualitária, independentemente de suborno, né? Então, acho que isso foi a primeira era, que é a era desse consenso internacional. E esse consenso ele traz a definição dos padrões jurídicos, né, de como a corrupção deve ser enfrentada, né? Você tem um segundo momento, que é o momento de os países alterarem suas legislações internas para que o que está disposto nas convenções seja aplicável internamente, né? Essa fase a gente também já passou. Claro. A gente tá na terceira fase, que é a fase de colocar tudo isso em prática com as ferramentas que a gente tem, né? Então, assim, o que a comunidade internacional podia fazer, já fez. A bola está agora com os países, né, de organizarem suas instituições. E quando a gente fala especificamente desses fenômenos jurídicos que vêm influenciados por legislações e padrões internacionais, a gente tem que se preocupar. Funciona mais ou menos como ecologia, tá? Eu gosto de fazer essa imagem da ecologia. Você já deve ter escutado o termo espécie invasora, né? Já ouvi. É quando o pessoal usa muito o exemplo da Austrália, né? Assim, a Austrália, os ingleses chegaram lá, não tinha muita coisa o que comer, só cobre e mato, e aí levaram os coelhos para lá para ter o que caçar, daí virou uma infestação de coelho, né? Aí levaram um tipo de cobra que caça coelho, virou uma infestação de cobra. Então, assim,
Às vezes, quando você coloca uma espécie diferente em outro habitat, ela não se comporta da forma que você planejou. Né? Por quê? Porque aquele habitat já tem outras espécies, tem outras constrições, tem outras regras. Né? Isso, mais ou menos, quando a gente fala de importação de legislação, a gente fala, isso acontece um pouco. Tanto que existe essa ideia na acadêmica do direito, que é a ideia de transplantes jurídicos, e o transplante, quando você coloca o ente transplantado no ambiente para o qual ele é transplantado, aquilo que você transplantou vai reagir com aquele ente. Né? Então, por exemplo, quando o Brasil se obrigou nas convenções internacionais a punir pessoas jurídicas por corrupção, a gente teve que fazer isso no ambiente brasileiro, que é um ambiente que constitucionalmente há dúvidas se pessoas jurídicas podem ser punidas criminalmente por ilícitos que não sejam próprios do direito ambiental. Então, a gente já teve que dar uma adaptada para criar um regime administrativo de punição. Né? Quando você cria um regime desse, você não é só criar o regime administrativo, você tem que dizer quem vai punir, como vai ser punido, quais vão ser os padrões probatórios, quais vão ser as defesas possíveis. Né? O programa de compliance, ele vai ser exculpante, ele vai ser um atenuante, quais vão ser as causas, quem vai ser punido junto, vai ser só a empresa, o terceiro contratado também vai ser, o despachante vai ser. Então, assim, a gente está num momento agora, no Brasil, de fazer essa espécie de ajuste fino de como essas legislações mais avançadas vão ser aplicadas aqui, que é algo que surge organicamente, tá? Até porque cada órgão vai, dentro das suas competências, vai encontrar seu papel. Né? Então, CGU, Ministérios Públicos, Advocacia Geral da União, CAD, né? Cada órgão, quando ele se depara com essa legislação, ele também é constrangido pela sua própria legislação e pela Constituição. Então, alguns ajustes finos e delimitações de competência mais aprofundadas vão ter que surgir nos próximos anos. Perfeito. Tem um colega que brinca que isso não é muito problema, porque assim, só é problema se o pessoal quisesse. Se o pessoal souber passar a se tirar de letra as vaidades e egos, é fácil de resolver, porque no Brasil tem bandido para todo mundo, tá? Ninguém vai ficar sem bandido. Isso é verdade. Mas assim, no Brasil, e aqui eu estou falando como acadêmico, tá? Não estou falando como você já ressaltou, não estou falando como CGU, estou falando como apaixonado pelo tema. Existe no direito brasileiro, eu não sei se você já ouviu a expressão do bonus pater familias. Nunca ouvi. Já escutou essa expressão? Não. É uma expressão em latim da época do direito romano que significa o bom pai de família, né? Que é aquele cidadão exemplar, aquele cidadão que vai cumprir a lei, é o cidadão para o qual a lei foi feita. E nesse nosso mundo da governança, risco e compliance, a gente vai ter que criar ou aperfeiçoar ou encaminhar a legislação na direção que eu chamo da bonus pater corporationes, né? Que, assim, a empresa exemplar. Né? O que é a empresa exemplar? A empresa exemplar é aquela que, nesse contexto, né, de programa de integridade e de anticorrupção, é aquela empresa que tem um programa de integridade já implementado, é aquela empresa que fez uma análise de risco, então assim, fez um programa de integridade adequado aos seus riscos, que treina seus funcionários, que tem controles internos, né, que faz auditoria, que sem dar prejuízo assim, internamente, quer dizer, ela destina os recursos necessários e suficientes para o seu programa, claro, mas que um ilícito é praticado por um empregado ou por um agente dessa empresa para ganho particular. E essa empresa ela descobre isso, né, nas suas auditorias internas, nos seus controles internos, ela descobre isso, ela procura o governo, ela se auto-reporta para o governo, ela diz, olha, quem fez isso foi meu funcionário, ele estava treinado, mas ele fez da cabeça dele, o dano que isso ocasionou foi tanto, né? Com base nesse ilícito aqui, eu ganhei um contrato
eu não quero o lucro desse contrato, eu estou aqui, eu estou pagando dano, eu estou devolvendo o lucro desse contrato. Então, essa empresa, a legislação ela tem que evoluir para que essa empresa receba o tratamento justo nessa medida. Tá? Perfeito. De ressarcir o dano e de perder o lucro. Essa empresa merece punição? Na minha opinião, não merece. Né? Na legislação atual, pode ser que ela tenha uma punição, tá? No qual a empresa ela tem um programa de integridade implementado, efetivo, ela monitora o seu programa, ela monitora as suas transações e ela descobre um ilícito contra a administração praticado por um empregado seu. Perfeito. Ela remedia esse ilícito, ela internamente, ela desliga a pessoa, ela aplica as punições disciplinares adequadas, ela altera seus controles para que isso não aconteça mais. Ela busca o governo, ela se autorreporta. Ela, ao se reportar, ela se compromete a ressarcir o dano que aquele ilícito tenha ocasionado à coletividade. A empresa, além disso, caso ela tenha tido algum lucro com a transação ao qual o ilícito se refere, ela devolve o lucro, ela aceita perder esse lucro para o governo. E aí eu me pergunto o que essa empresa merece além disso. Né? Me parece que nada. Me parece que essa empresa não devesse ser punida. Tá? Porque quando você fala em punição, você tem um componente de reprovabilidade em aplicar uma punição. Correto? Correto. Essa empresa ela não fez nada reprovável. Um ilícito ocorreu no âmbito de risco dela, então ela aceitou isso, ela se reportou, ela ressarciu o dano, ela aceitou perder o lucro. Então, para mim, isso seria suficiente, tá? Deveria ser suficiente. Tá? Então, se você pergunta o que precisa melhorar, eu acho que é isso. Tá? Eu acho que a gente tem que evoluir, a legislação brasileira tem que evoluir de um cenário em que o programa de integridade ele é um atenuante para um cenário em que ele seja um fator de defesa efetivo. Se ele estiver 100%, né, nos trinques, vamos chamar assim, ele deveria ser um exculpante. Tá? Então, eu acho que isso é um campo grande ainda de evolução, pelo qual a comunidade deve lutar. Tá? Eu acho que a melhor forma de fazer isso é com exemplos. Tá? A melhor forma de fazer isso é com exemplos. É apresentar para o governo um exemplo que isso ocorra, tá? E lutar para que essa medida seja de fato aplicada. Perfeito, Felipe. Olha, aqui a gente já consegue ter um cenário muito importante, né, muito relevante com relação a toda essa atuação da CGU, tudo que ela tem feito, todas essas evoluções que foram de alguma forma ela transpassou, né, ou suplantou tudo isso. E foi muito interessante, Felipe, nosso bate-papo aqui, porque a gente se aproxima um pouco mais, né, desses órgãos, né, como Controladoria Geral da União, a própria Procuradoria também, né, que você já fez parte. Aliás, você faz parte, eu só estou emprestado aí para a CGU, e assim por diante, e torna um pouco mais próximo esses órgãos, que muito embora a gente pode achar que são órgãos que estão lá distantes da gente, na verdade elas estão tão perto, né? Eu lembro que quando a CGU lançou os programas de compliance, né, os modelos e tudo mais, foi uma grande referência, e na verdade é uma grande referência ainda, né, esses modelos. Uhum. E eu sei que cada dia mais a CGU tem trabalhado para potencializar, de certa forma, esses cadernos que eles estabelecem, as ações, programas, né, de educação, por exemplo. Tem um programa muito legal de educação que a própria CGU faz com as crianças. Eu não sei se já começou ou está para ingressar, ainda não sei, mas eu sei que está engatinhando aí alguns projetos nesse sentido, para educar desde sempre as crianças a fazer o que é certo, né? Então, é uma visão holística, de fato,
que esse órgão tão importante para a gente, apesar de muitos não conhecerem ainda, né? Às vezes que a gente está no mundo do GRC, a gente sabe da atuação, sabe da importância, mas tem muita gente que não conhece ainda a CGU e nem sabe o que ela fazia. Então, hoje, a gente tem um pouco do cenário e consegue enxergar o que vocês estão fazendo. E, sem dúvida, né? O processo pode, muitas vezes, parecer um pouco lento, mas as coisas estão acontecendo na medida correta, né, Felipe? Eu acho que a mensagem é essa que a gente pode, de alguma forma, trazer aqui para os nossos ouvintes, né? E, finalmente, queria que você deixasse uma última mensagem para os nossos ouvintes. Se é possível, tá, Felipe? Eles também conectarem com você, né? Onde as pessoas podem te achar, conversar um pouquinho mais com você, eventualmente até te questionar sobre algumas coisas também, no sentido positivo da palavra, eu digo. Como que elas podem te encontrar, trocar essas ideias, insights, se assim for possível, é claro. Olha, eu faço já deixo de antemão um convite para os ouvintes para acessarem a página da CGU Claro. na internet, né, cgu.gov.br. Tem muito material, tá? Tem muito material interessante, até que com alguma adaptação pode ser utilizado em programas internos de treinamento, de conscientização. Para quem é quem milita diretamente, seja advogado ou não, com o mundo da governança, riscos e integridade, tem todo, a CGU tem materiais muito bons, assim, manuais sobre programa de integridade, manual sobre processo administrativo de responsabilização, forma de cálculo de multa, tem assim, a documentação básica do programa Proética, essas iniciativas que você falou, Gladys, do educacionais, de uma parceria com o Instituto Maurício de Souza, um programa que a gente chama Olho Vivo no Dinheiro Público, um programa de formação cidadã, né, para controle de gastos públicos. Então, tudo isso tem no site, dá para perder mais de um dia até, lá olhando o material, baixando, tá, e tem uma preocupação bastante grande com a acessibilidade. Tá? Sim. E eu, pessoalmente, quem quiser assim, conversar um pouco sobre esse tema e tal, eu tô no LinkedIn, né? Assim, pode mandar uma mensagem, pode comentar alguma coisa. Eu não sou muito eu não tenho, infelizmente, queria ter mais tempo para escrever mais e postar mais. Eu não sou muito ativo assim. Às vezes, quando eu vejo uma coisa interessante, eu reposto, eu republico. Mas quem quiser me mandar uma mensagem lá, fique à vontade, tá? Eu gosto muito de conversar sobre esses temas, ter ideias, né? Colher experiência também é muito positivo, tá? Estou à disposição. Perfeito. Então, Felipe. Olha, nós agradecemos, então, a sua participação nesse podcast. Foi muito esclarecedor, realmente, todo esse traçado histórico, toda essa atuação da CGU e também a sua própria atuação como advogado. E vou dizer uma palavra aqui, mas com perdão da palavra, tá? Como amante do compliance, né? Amante Isso, do não, pode ser. Porque quem trabalha com essa temática realmente se apaixona, né? Sabe que é uma temática que você se envolve e fala assim, gente, isso aqui tem que realmente, a gente tem que militar por isso, né? Lutar contra ações assim tão cruéis muitas vezes, que envolve assuntos e aspectos relacionados à corrupção, né? Mas mais uma vez, Felipe, muito obrigada pela sua participação, obrigada por você ter se colocado à disposição aí. Eu sei que a agenda é complicada, mas a gente sempre sabe que tem um tempinho aí para compartilhar conhecimento, e esse é o propósito do Potencial Compliance Brasil, sempre compartilhar aquilo que é bom, aquilo que é conteúdo relevante para a carreira, para a atuação do Compliance Officer, para a atuação do agente de Compliance e assim por diante. Felipe, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo podcast. Valeu, Gladys. Obrigado. Um abraço.
the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.